Salve galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Tirando novamente a onda de frio que está fazendo aqui no Paraná, tá tudo certo. Mas eu vim aqui nesse vídeo para dar continuação à saga do Senhor dos Anéis, hoje com o vídeo 3 da saga. Então, se você gosta de séries, filmes, animes, que logo eu vou querer estar trazendo também aqui, já se inscreve no canal para estar me acompanhando as minhas postagens e deixa aquele like aqui no vídeo, porque vai ficar um pouco extenso esse vídeo, porque foram 4 horas de duração total do filme e o roteiro ficou um pouco grande, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos para a vinheta. Então, esse vídeo é a parte 3, né? Que foi o filme 3, que é The Lord of the Rings and the Return of the King, o retorno do rei, né? A gente começa ali então com um pouquinho da história do Gollum, gente, pra gente saber quem foi esse cara aí e por que ele tem esse lance com o anel. E a gente vê que ele matou um amigo dele, e a gente já tinha visto essa cena que é quando a mãozinha tá caindo lá no rio, é a mão do amigo do Gollum que ele matou pra ficar com o anel. E a gente só descobre mais que esse Gollum ele não é nada confiável. E o Sam e o Frodo já estão indo ainda, né, no caso, com eles lá pra Mordor, pra destruir o anel. Então daí a gente vai para o outro grupo, né, que é o Pippin e o Merry, que eles se encontram lá em Isengard com a galera lá da batalha do outro filme, que é o Legolas, o Gimli, o Aragorn, o Gandalf e o rei também de Rohan, tá lá, né. E eles chegam lá e eles veem a zona que virou aquele lugar, né, porque afinal no outro filme eles tinham abrido a barragem lá e tal, e ficou tudo alagado, né. E o Saruman, no caso, perdeu ali a batalha deles. Daí, basicamente, o Grima, que é aquele tiozinho do mal lá de Rohan, ele tinha se aliado ali com o Saruman, né? E daí ele pega e mata o Saruman em cima da torre. E daí a bola do Saruman, aquela bola que ficava na torre, cai também. E daí o Legolas simplesmente dá uma flechada nele lá em cima da torre e ele morre também, e os dois morrem ali. E daí eles pegam ali aquela bola bizarra do Saruman que ele tinha, e eles vão pra Rohan festejar, todos eles, porque afinal eles derrotaram o Saruman, né? E os orcs dele, e daí eles vão lá festejar em Rohan. Daí do outro lado a gente tem ali o Frodo e o Sam, que estão indo lá seguindo o Gollum, né? E o Sam vê que o Gollum tá querendo trair eles ali de noite, ele espia o Gollum e ele começa a falar, ele fala sozinho, né? E o Sam acaba escutando umas coisas que não deveria ali. E a gente não sabe ainda ao certo pra que emboscada que o Gollum tá levando eles, né? Porque ele tinha falado no filme passado de uma tal de uma caverna e tal. E eles acabam tretando ali, só que o Frodo fica do lado do Gollum. Tá louco, hein, Frodo? Então, daí depois que eles festejaram lá em Rohan, né, eles foram dormir. E daí o nosso querido Pippin, ele tem a brilhante ideia de mexer naquela bola do Saruman lá que é do mal, né, que o Gandalf tinha ficado. E daí ele pega naquela bola e ele tem a visão, umas visão muito bizarra lá, e aquela bola quase consome ele. E daí o Gandalf quer saber o que ele viu, né? Porque afinal ele ficou mal e tal, e ele tinha tido uma previsão. Ele fala de um lugar com uma árvore branca e tal. E daí o Gandalf já fica ligado que provavelmente o Mordor vai atacar ali as Minas Tirith. E daí o Gandalf fala com o Aragorn porque eles vão precisar de ajuda ali de Gondor, né? Pra lutar contra o Sauron, que vai atacar novamente. E daí ele pega ali o Pippin e sai correndo em direção às Minas Tirith, porque afinal vão atacar lá também.
que é no reino de Gondor, tá, gente? Pra quem não sabe. Daí tem uma partezinha rápida ali do filme, que é uma parte dos elfos ali, que tem aquela elfa do filme 1 lá, a que é apaixonada pelo Aragorn. E daí ela tem basicamente uma visão lá e tal, com um filho que ela poderia ter tido e tal, algo assim. E daí ela volta, eles estavam saindo lá de Valfenda e ela volta pra falar com o pai dela. E daí tem uma espada que tá toda quebrada lá em Valfenda, que a gente já tinha visto no filme 1. E ele manda reconstruir essa espada, beleza? Acontecem algumas outras coisas, mas basicamente é isso. Eu vou resumir essa história bem resumida para não ficar um vídeo imenso aqui afinal. Mas se você não viu o filme, vai lá ver, tá? Então, nosso querido Gandalf e Pippin chegam lá nas Minas Tirith no cavalo branco dele, né? E daí é muito bonito lá, gente, a cenografia, assim, é um castelo todo branco e ele é meio que, tipo, é uma fortaleza e tem, tipo, uma cidade e tal, e no topo lá da montanha fica, não é bem um castelo, assim, é como se a fortaleza em si fosse o castelo, assim, é muito bonito, muito legal. E daí eles chegam lá pra falar com o regente de Gondor, né, que vai ser um pé no saco, vocês vão ver, que é o pai do Faramir, sim, o pai do Faramir e do Boromir, né. E eles chegam lá para falar com ele. Então o regente ali, basicamente ele quer saber sobre a morte do filho, né, do Boromir, que tinha morrido. E daí ele já tá ligado, gente, do lance do Aragorn, porque ninguém sabia, não era conhecimento geral, que todos sabiam que o Aragorn, ele é o legítimo herdeiro, né? E daí ele fica, tipo, putaço, e ele não quer falar disso, porque afinal ele não quer perder ali a regência dele. E daí o Gandalf e o Pippin saem lá pra fora da fortaleza, né? Ali na parte do alto ali da torre. E daí eles veem a nuvem negra do Sauron que está chegando próximo às minas. E daí o Gandalf fala que assim que as nuvens chegarem ali em cima da fortaleza, a treta vai começar. Enfim, daí os hobbits, né, que estavam indo com Gollum lá, eles chegam próximo à cidade morta, uma cidade ali, uma fortaleza, né, que é perto de Mordor. E daí o Gollum fala que eles vão ter que subir uma escada, que é uma escada bem sinistra, que é uma escada que sobe assim a montanha. E daí quando eles chegam lá, sai uma luz gigantesca da torre ali daquele lugar, e a tropa imensa de orcs começa a se mover dali. E com eles tem um daqueles cavaleiros negros, gente, que tem uma Fillbeast. Eu pesquisei no Google, diz que é Fillbeast. Eu tinha até no outro vídeo falado que era um dragão, gente, mas parece que é um pouco diferente de um dragão, aquele animal. Mas enfim, e daí eles estão se movendo lá para Minas Tirith, que não fica muito longe daquele lugar não, tá? Fica, pelo que eu entendi, fica bem próximo ali até. Enfim, e daí o Gandalf vai falar com o Pippin, né? Eles estão lá em cima. E ele diz que essa vai ser a maior guerra da época deles. E esse Cavaleiro Negro aí, gente, que tá com a besta lá, o Gandalf falou que ele que vai estar controlando as tropas ali de Orc. Então o Gandalf e o Pippin vê aquela luz, né, que subiu e tal, eles estavam ali conversando. E daí a gente vê que o Gollum, ele tá sendo bem irônico, falando do tal buraco, né, assim que eles têm que chegar lá, e uma caverna, igual ele já tinha pensado no filme anterior. E daí o Sam, eles estão tretando super, ele e o Sam, e o Sam dá uma ameaçada sinistra no Gollum, falando que se algo acontecer com eles, o Gollum tá ferrado. Então o Sam dá uma ameaçada bem sinistra ali nele. Então o Faramir, gente, ele tava até no filme 2 lá nas ruínas de Gondor, né? E daí os orcs chegam pra atacar eles, e daí o Faramir foge de lá com as tropas, porque afinal eram muitos orcs. E daí o Gandalf, ele manda a mensagem lá pra Rohan, né, pelas montanhas, acendendo a tocha lá. E daí o Aragorn acaba vendo quando chegou a mensagem para ele lá em Rohan, e ele vai correndo avisar o rei, e o rei vai ajudar eles na guerra. Isso, porque muito feliz por causa que o rei ele tava com o pé atrás, porque afinal Gondor não ajudou eles na batalha deles e tal, e nunca ajudam, até ele fala.
mas ele resolve ajudar eles, porque afinal é a humanidade, né? Então, achei muito legal eles terem ido ajudar. Então, quando o Faramir saiu em retirada lá das ruínas, o Gandalf, quando eles já estão perto das Minas Tirith ali, ele vai escoltar eles, porque tinha aqueles cavaleiros com as bestas lá, que estavam perseguindo os cavaleiros, e o Gandalf vai lá para ajudar ele. Beleza, então o Gollum ele tá manipulando o Frodo, né, porque o Gollum é um filho da mãe, e o problema é que o Frodo acaba acreditando no Gollum, e ele fica contra o Sam. E daí ali o Frodo ele acaba rompendo com o Sam e prosseguindo a viagem apenas com o Gollum. Infelizmente. E depois, quando o Faramir chega com o Gandalf lá nas Minas Tirith, né? O pai dele é um idiota, né? E ele fica putaço do Faramir ter feito isso e ter partido em retirada. E ele fala pro filho dele voltar lá para as ruínas para combater os orcs. Ou seja, mandou o filho para a morte, né? Ok. O Aragorn, então, eles já estão no acampamento, né? Lá de Rohan, porque eles estão indo ajudar o pessoal lá das Minas Tirith, e ele recebe a visita do elfo, que é o pai daquela moça lá que o Aragorn tem o crush, né? E daí o elfo leva pra ele aquela espada topíssima que a gente já tinha visto na parte dos elfos, e eles acabam conversando lá e tal. E daí o Aragorn sai com os amigos dele lá, né? O Legolas e o Gimli, para ir atrás de uma caverna lá, sinistrona em Gondor, que o elfo diz que poderia ter a ajuda deles lá e só o rei de Gondor poderia pedir ajuda. E fica numas cavernas sinistras lá de Gondor e a gente já vai ver o que vai acontecer ali com esses três. Beleza, então quando eles chegam lá naquela caverna, então eles têm umas tretas lá com uns esqueletos e uns espíritos, bem sinistra essa parte. E daí tem um espírito-chefe lá que fala com o Aragorn, falando que aquela linhagem já vinha sendo extinta, né, dos reis de Gondor. Mas, resumindo a história, depois de toda a treta que teve lá, os espíritos vão ajudar o Aragorn nesse combate. E quando eles estão saindo ali da caverna, tem navios de humanos que estão indo ajudar ali o Sauron nessa guerra, né? E daí os espíritos invadem aqueles navios, né? O moço até pergunta, mas você vai invadir os navios com que exército? E daí aparecem os espíritos e eles invadem o navio. Então daí os orcs já estão chegando lá em Tirith, né? Porque o Gauntlet não ficava muito longe ali da onde o Sauron estava. E daí lá o Gandalf acaba assumindo o controle ali de toda a guarda da cidade, porque aquele regente é um trouxa covarde que... Nossa senhora, aquele cara. E daí o Gandalf acaba assumindo o controle e começa uma luta imensa de catapultas ali, tanto do lado de Tirith tacando nos orcs, quanto o oposto. Daí então o Frodo chega enfim com o Gollum lá na tal da caverna, no buraco que ele falou que eles tinham que passar. E o Gollum pilantrinha não havia falado de uma aranha gigante que tinha naquelas cavernas, sim. E o nosso querido Frodo se complica ali naquela situação, ficando até preso nas teias e tal. Mas daí o Frodo consegue escapar da aranha, né? Que ele tinha algumas armas ali. E daí ele acaba tretando ali com o Gollum e ele empurra o Gollum a montanha abaixo. Só que não vamos ficar tão felizes assim, porque não sabemos se ele morreu. Mas basicamente foi isso que ocorreu ali. Então daí o Frodo continua ali, né, na trilha, subindo as escadas. E a aranha aparece novamente. Sim, o Frodo não tinha matado ela. E ela aparece novamente e até captura ali o Frodo. Porém, quem que aparece para salvar o dia? Sim, nosso querido Sam, que é o nosso herói. Aparece porque ele sabia que o Gollum estava tramando contra ele, e ele continuou, né, depois que ele descobriu lá os pães que o Gollum tinha jogado, ele voltou e combateu a aranha, e por incrível que pareça ele conseguiu ali vencer a aranha, porém ele não mata ela também, mas ele dá um chega pra lá, e ele teve que se esconder porque estavam vindo orcs ali, onde o Frodo trava, e os orcs acabam capturando o Frodo. Daí, vocês se lembram como eu havia falado que o Faramir tinha voltado a pedido do pai lá para combater os orcs?
Ok, não acabou nada bem aquela história, porque o filho dele volta e volta ali quase morrendo, né? Mas ele não estava morto. E o nosso querido regente, filho da mãe, tem a brilhante ideia de queimar ele e o filho dele vivos numa pira. Sim, não poderia esperar uma coisa melhor. E daí o Pippin fica sabendo ali, né, que ele vê que o Faramir não tá morto e ele vai avisar o Gandalf e eles chegam e conseguem salvar o Faramir. Ainda bem, porque o Faramir não teve culpa de nada disso. Só que eles acabam empurrando ali o regente, o pai deles, né, na pira quando já tava pegando fogo e ele sai gritando e correndo ali do salão real ali e pegando fogo em chamas, né, e pula ali a torre. E eu fiquei muito feliz porque foi tarde já esse cara chato. Então daí, enquanto aquele regente tava nem aí pra guerra, né, porque eles estavam sendo atacados por zilhões de orcs, o Aragorn chega para salvar o dia com os exércitos de espíritos. Sim, e eles acabam até derrotando até uns elefantes que os orcs, não os orcs, aqueles humanos tinham chegado para ajudar, né? E eles derrotam todos ali, orcs, elefantes, aí tudo pro saco. E finalmente ali a guerra contra a Tyrith ali que eles estavam travando acaba. E daí o Aragorn libera, né, os espíritos do Job que serviram ali, porque ele tinha prometido, né, na caverna para ele. Então o nosso querido Frodo tinha sido levado pelos orcs, né, e eles levaram lá numa torre do Sauron. E daí acaba tendo várias tretas lá com os orcs, tem um que até quer matar o Frodo. E o nosso querido Sam chega novamente para salvar o dia, né, do Frodo. Ele não sabia que o Sam já havia salvado ele ali da aranha, porque ele ficou desacordado, né? Porque a aranha acabou ferindo, envenenando ele, né? E ele ficou desacordado. E daí eles conseguem sair dali até se vestindo com as roupas dos orcs. E eles têm que levar o anel lá pra montanha pra destruir, né? E só que assim vai ter altas tretas porque assim tem muito e muito orc naquele lugar. Eles estão no covil dos orcs. E daí até lá do outro lado, o Aragorn, depois que eles venceram a batalha, ele planeja ir ajudar o Frodo, porque afim tem um olho gigante lá na torre do Saruman que vigia o lugar e ele sabe que eles vão precisar de ajuda ali, né, para destruir o anel. Então depois que a gente acha que acabou toda a treta ali, né, por causa de Tirith, o Aragorn leva a tropa ali de quem sobreviveu, né, até Mordor para ajudar ali o Frodo na missão dele. E daí quando eles estão subindo lá o vulcão, né, o Sam tem que literalmente carregar o Frodo nas costas, porque foi literalmente uma ironia ali, porque ele já estava carregando, né, o Frodo de todas as tretas. E daí eles, enfim, chegam ali na boca do vulcão. E o nosso amigo Gollum querido aparece novamente para atormentar a vida deles. E daí tem mais tretas ali. E é Frodo que não quer jogar um anel. E é Gollum que tira um dedo do Frodo. Mas, concluindo a história, o Gollum cai com o anel na lava e morre. E o anel finalmente é destruído. Então o nosso filme agora já está na reta final, depois que o anel é destruído, então todas as muralhas ali, as torres que cercavam ali Mordor são destruídas, né? Até abre uma cratera assim no chão e os orcs são mortos também. E daí o nosso querido Aragorn é coroado rei, né? Lá em Tirith. E daí os nossos amigos hobbits voltam para o condado também. E o Aragorn também, ele fica com a elfa dele lá, né, do filme, que tá lá desde o filme 1, né, aparecendo, e eles acabam ficando juntos, tendo uma cerimônia linda. Daí, após isso, também mostra os hobbits no condado lá e tal, e o Sam, ele lembra de uma menina que ele gostava lá no condado, e eles se casam. Então, daí ali, bem no finalzinho do filme, o Frodo, o Bilbo, que é o tio do Frodo lá, que eles sempre estão falando, né?
o Gandalf e os elfos ali, a Galadriel e tinha um outro pessoal, eles embarcam numa embarcação ali e eles vão embora, né, em destino ao horizonte lá, muito bonita aquela cena. E o filme acaba quando o Sam volta pro condado, né, os outros hobbits também voltam, né, depois eles terem se despedido do Frodo ali, do pessoal. E o Frodo tinha deixado com ele o livro, né, dos hobbits ali, do tio dele e tal, contando as histórias e tal, né? Porque até o Frodo ficou muito com aquele pensamento, tipo, pô, como que eu vou ter uma vida depois de tudo que aconteceu, né, e tal. E, enfim, acaba o filme ali com o Sam e sua família, né, feliz, seus filhos, encerrando ali no condado. Então, meus comentários finais é que eu adorei esse filme, assim, eu acho que ele foi longo, bem longo, esse vídeo aqui ficou bem longo, né? Mas eu achei muito legal o filme, porque a história prosseguiu, sabe? Ela continuou, eles não enrolaram em nenhum momento, eu achei que foi bem legal, apesar do tempo. E concluiu bem a história, né, pessoal? E agora eu vou dar alguns recados aqui sobre a continuação dessa saga, tá? Essa saga não acaba aqui, porque nós temos mais 3 vídeos sobre o Hobbit, que sim, são os filmes sobre o Hobbit, que é o Bilbo, que eu acabei de falar para vocês aqui, que é o tio do Frodo. Então, até quando eu assisti pela primeira vez, eu comecei assistindo os filmes do Hobbit, que antecedem a história do Senhor dos Anéis, tá? Então eu vou dar procedência, eu só quis fazer nessa ordem os meus vídeos por causa da data de lançamento, entendeu? Que os filmes começaram a ser lançados com o Senhor dos Anéis, para depois virem os filmes do Hobbit, e eu quis seguir essa sequência, beleza? Mas quando eu for começar o vídeo sobre o Hobbit, eu explico melhor, tá? Mas fiquem cientes que a história do Bilbo, né, do Hobbit, se passa antes da história do Frodo do Senhor dos Anéis, tá? Então, basicamente foi isso, gente. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu gostei bastante de falar desses filmes, dessa trilogia, dessa primeira, né, trilogia. E muito obrigado a você que ficou aqui até agora. Eu vou estar deixando minhas redes sociais aqui embaixo para você dar uma olhada lá também no meu Instagram e no meu Twitter, que eu tô sempre, quando eu posso estar postando lá, tento postar diariamente. E não esquece de deixar um like antes de sair do vídeo, tá? Que ajuda também o YouTube a divulgar essa saga e meus outros vídeos também para mais gente. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.